Oi, gente. Nunca imaginei que um dia eu acabaria escrevendo algo assim, mas depois do que aconteceu na minha família, eu realmente preciso tirar isso do peito. Meu nome é Andrés, tenho 34 anos, e sou pai da Almira, minha filha de 8 anos, diagnosticada com autismo de nível moderado. Ela é uma menina doce, carinhosa, extremamente tranquila, o tipo de criança que gosta de sentar no chão para montar quebra-cabeças, ouvir música baixinha ou observar detalhes que todo mundo ignora. Mas, sim, ela tem suas necessidades. Lugares barulhentos a deixam desconfortável, e ela precisa usar fones anti-ruído quando estamos em eventos grandes. Meu irmão mais novo, Rafael, ia se casar em Florianópolis. Um casamento enorme, cheio de convidados, aquela produção típica de quem quer postar tudo no Instagram e mostrar ao mundo que vive um conto de fadas. Eu estava genuinamente feliz por ele. Até tudo desandar 2 dias antes da cerimônia. Eu já tinha avisado ao Rafa, com bastante antecedência, que levaria a Almira. Expliquei sobre os fones anti-ruído, sobre como ela ficaria bem desde que eu estivesse do lado dela. Ele disse que tudo bem, que família é família, que todos entenderiam. Eu acreditei. Mas então, numa quinta-feira à noite, recebi uma ligação inesperada. Era a Carolina, a noiva. Ela começou com aquela voz doce, meio falsa, dizendo que precisava conversar comigo rapidinho. E logo depois, sem rodeios, soltou: Andrés, eu acho melhor você não levar a Almira. Ela não combina com a estética das fotos. Gente, eu gelei na hora. Como assim não combina? Perguntei, achando que tinha entendido errado. Você sabe. As poses, as cores, o clima. Ela talvez fique desconfortável, chore. Vai estragar as fotos oficiais. E eu investi muito nesse casamento. Foi como levar um soco no estômago. Minha filha, uma criança de 8 anos, estragar as fotos. Expliquei calmamente que Almira não chora com frequência, não faz escândalo, e que estaria de fones, tranquila. A Carolina nem quis ouvir. Olha, Andrés, eu não quero parecer má, mas não traga ela. Se for um problema, então é melhor você nem aparecer também. Um ultimato. Por causa de uma criança. Por causa da minha filha. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Acho que eu ainda estava tentando acreditar que aquilo realmente tinha acontecido. Então você está me proibindo de ir ao casamento do meu próprio irmão? Não é proibindo. É só controlando para não dar problema. E Almira? Ela não serve para esse tipo de evento, Andrés. Servir. Minha filha não servia. Desliguei antes que eu dissesse algo que não teria mais volta. Na mesma hora liguei para o Rafa. Expliquei tudo. Ele soltou um suspiro fundo, como se estivesse exausto do próprio casamento, e disse: Mano, tenta entender. A Carol está muito estressada. É só um dia. Não complica. Não complica. Para ele era simples: eu deixar minha filha, uma criança autista, sozinha em casa ou com alguém de última hora. Como se ela fosse um objeto que se guarda no armário quando incomoda. Eu disse que não deixaria Almira sozinha. E que, se ele realmente insistisse, eu não iria. Ele não respondeu. Apenas desligou. Fiquei a noite inteira sem dormir. Era o casamento do meu irmão. Eu queria estar lá. Almira queria ver os fogos. Ela vive falando sobre luzes. E o que eu ia dizer para ela? Filha, você não pode ir porque a noiva acha que você estraga fotos. 2 dias depois, vesti minha filha com um vestido azul que ela mesma escolheu, coloquei seus fones cor-de-rosa e fui. Eu fui. Com ela. Porque antes de ser irmão, eu sou pai. E foi ali que tudo começou a ficar ainda pior. Chegar ao local do casamento foi como entrar em outro mundo. O salão ficava de frente para a praia, todo decorado com luzes amarelas, flores brancas e aquela trilha sonora ambiente que parece saída de uma propaganda de perfume. Almira apertava minha mão com força, mas estava calma. Seus fones rosa combinavam com o vestido azul e, quando o vento do mar bateu no rosto dela, vi aquele pequeno sorriso que só aparece quando ela se sente segura. Mas, assim que passamos pelo portão, minha mãe me recebeu com uma expressão estranha, uma mistura de tensão e desaprovação. Andrés, você veio mesmo com ela? Essas palavras me cortaram mais do que eu esperava. Claro que vim.
É o casamento do meu irmão. Minha mãe olhou para os lados, como se estivesse aflita com a possibilidade de alguém nos ouvir. Filho, a Carol está muito nervosa. Ela queria evitar problemas. Não vamos arrumar confusão, tá? Confusão? Minha filha, que estava quietinha ao meu lado, era confusão. Meu pai apareceu em seguida, deu um sorriso rápido, mas também parecia desconfortável. Vamos tentar não chamar atenção, certo? É o dia deles. Não vamos estragar. Segurei a mão da Almira com ainda mais firmeza. A festa nem tinha começado e eu já sabia que seria um desastre emocional. A cerimônia foi linda, não posso negar. Rafa estava radiante, Carol também, embora não tenha olhado para mim um segundo sequer. Quando o casal saiu entre aplausos, Almira levou um susto com barulho, mas eu a abracei e ela relaxou. Nada demais. Tudo sob controle. Exatamente como eu disse que seria. Então veio a parte das fotos. A fotógrafa chamava família do noivo, pais, irmãos. Quando ouvi irmãos, dei um passo à frente com Almira. Antes que eu pudesse chegar perto, Carol tocou no braço da fotógrafa e sussurrou algo, e a mulher simplesmente pulou para o próximo grupo, ignorando completamente a minha existência. Senti o estômago virar. Fiquei parado ali, olhando para Rafa. Ele me viu. Ele viu eu e Almira. E mesmo assim, desviou o olhar. Foi minha mãe quem se aproximou. Filho, talvez seja melhor você não insistir. Não vamos estragar o clima. Depois a gente tira uma foto só da família. A família. Evidentemente, nós não fazíamos parte dela naquele momento. Almira, que não entende esse tipo de situação, me puxou levemente pela camisa e disse baixinho: Papai, por que não chamaram a gente? Eu engoli a resposta que queria dar. Me abaixei, sorri para ela e falei que talvez fosse nossa vez depois. Mentira! Eu já sabia que não seria. Enquanto todos riam e posavam lindos, arrumados, abraçados, nós dois ficamos de lado. Invisíveis. Sobrando. Quando anunciaram o jantar, tentei manter a normalidade. Sentei com Almira em uma mesa no canto, perto da saída, onde ela se sentia mais confortável. Mas mesmo ali, eu conseguia ouvir os cochichos. Uma tia dizendo que não era lugar para uma criança especial. Um primo sussurrando que a Carol tinha razão. A cada comentário, eu sentia a raiva subir como fogo na garganta. Mas o pior aconteceu quando eu fui ao banheiro e voltei para encontrar duas madrinhas ao lado da mesa, olhando para Almira como se ela fosse um objeto fora do lugar. Ela realmente trouxe a menina. Ainda bem que ficou longe das fotos, né? Elas riram. Ela ouviu. Almira baixou a cabeça. Ela entendeu que era sobre ela. Aquilo acabou comigo. Peguei minha filha no colo, beijei sua testa e disse: Vamos embora, meu amor. Esse lugar não merece você. Saímos antes do bolo, antes da dança, antes de qualquer momento importante. Para eles, nossa ausência não faria diferença. Para mim, era a única escolha que não destruía completamente minha dignidade. Eu achava que o pior já tinha acontecido naquele casamento. Mas tudo ficou muito maior quando as fotos foram parar nas redes sociais. E aí? O mundo real começou a perguntar: mas cadê o Andrés e a Almira nas fotos da família? A Carolina não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. No dia seguinte ao casamento, acordei com mais notificações no celular do que em qualquer aniversário meu. Amigos, colegas de trabalho, conhecidos distantes. Todos perguntando a mesma coisa: Ué, Andrés, por que você não saiu nas fotos da família? Cadê a Almira? Aconteceu alguma coisa? No começo, tentei ignorar. Não queria transformar aquilo em drama público. Só que as perguntas não paravam. Eu nem tinha visto as fotos ainda. Então entrei no perfil da Carol, e lá estavam elas. Álbuns perfeitos. Poses perfeitas. Cabelos impecáveis. Sorrisos de revista. E nenhuma, absolutamente nenhuma foto minha ou da minha filha. Pior, em uma das fotos com a família do noivo, havia um espaço vazio exatamente onde eu deveria estar. Como se alguém tivesse apagado uma parte da realidade para não sujar a estética do feed. Me deu um embrulho no estômago. Mas a parte realmente assustadora veio quando comecei a sair na rua.
No mercado, na padaria, na pracinha onde Almira gosta de observar as árvores, pessoas que me conheciam, mesmo que pouco, me chamavam no canto e perguntavam: por que não te deixaram sair nas fotos? A Carol fez isso mesmo com a tua filha. Cara, que absurdo. Eles não estavam atacando nas redes. Nada online. Era tudo ao vivo, olho no olho. E o pior, alguns desses comentários chegavam até a própria Carol. Imagine a cena, ela indo ao salão de beleza na segunda-feira e ouvindo a recepcionista perguntar: mas a sobrinha do seu marido não foi aceita nas fotos? Ou uma outra convidada dizendo para ela no shopping: nossa, achei cruel vocês deixarem a menina de fora. O rosto dela queimava de vergonha. E, aparentemente, Carol não lidava bem com críticas quando vinham sem filtros, sem seguidores para aplaudir, sem like para confortar. Ela começou a restringir comentários no Instagram. Depois, parou de postar stories. E, por fim, não publicou mais nada além daquelas fotos do casamento. Silêncio total. Rafael, meu irmão, também sentiu a pressão. Ele tentava controlar, dizendo para os amigos que era complicado, que ninguém entendia, que foi uma decisão pensada. Mas quanto mais ele tentava explicar, mais estranho soava. Porque não existe explicação bonita para excluir uma criança autista de fotos familiares. A gota d'água aconteceu na quarta-feira, quando fui buscar Almira na terapia. Uma das mães, que estava sempre por perto, me chamou com aquela cara de quem tem medo de se intrometer, mas precisa dizer algo. Andrés. A Carol passou por aqui hoje cedo. E ela estava completamente transtornada. Disse que agora todo mundo está julgando, que ninguém entende que ela só queria as fotos perfeitas. Eu fiquei sem palavras. Eu apenas balancei a cabeça. Era estranho. Pela primeira vez, ela estava enfrentando a realidade das próprias atitudes. À noite, Rafael bateu na porta da minha casa. Ele parecia exausto, com olheiras fundas, como se não tivesse dormido desde o casamento. Mano. Posso entrar? Sentei com ele na cozinha. Almira estava no quarto montando um quebra-cabeça. Rafa respirou fundo e começou: a Carol está muito mal. Todo mundo está criticando ela. Todo mundo. E, olha, eu queria pedir desculpa por tudo. Eu devia ter te defendido. Devia ter falado com ela. Devia ter dado um jeito de incluir vocês. Eu ouvi. Calmo. Sem interromper. Quando ele terminou, ficou me encarando, esperando que eu dissesse algo como tá tudo bem, eu entendo ou vamos deixar isso para trás. Mas eu não disse. Levantei devagar, muito devagar, e falei: você está me pedindo desculpa por quê, Rafa? Porque entendeu que tratou minha filha como um estorvo? Ou porque as pessoas começaram a olhar torto para vocês na rua? Ele abaixou a cabeça. Porque a resposta era óbvia. E ele não teve coragem de dizer. A verdade é que ele não veio até mim por arrependimento. Ele veio por pressão social. E isso doeu mais do que tudo. Eu respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Porque naquele momento eu percebi que a ferida era muito maior do que uma foto. E, no fundo, eu sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir: decidir o que fazer com essa relação familiar daqui para frente. O Rafael ficou sentado na minha cozinha por longos minutos, em silêncio. Eu também não disse nada. Era como se o ar tivesse ficado pesado demais para qualquer palavra atravessar. Finalmente, ele murmurou: eu sei que você está certo. Mas eu não sei o que fazer agora. Eu me sentei de frente para ele, cruzei os braços e respondi: começa entendendo uma coisa simples. A Almira não fez nada de errado. Ela existe. Ela é minha filha. E a forma como vocês trataram ela, e a mim, não é uma falha de comunicação. Foi crueldade. Ele fechou os olhos por alguns segundos, como se as palavras doessem. Talvez doessem mesmo. A verdade dói quando ela bate de frente com o ego. A Carol disse que vai tentar se explicar para você. Ele continuou: Rafael, eu interrompi. Ela não tem nada para me explicar. Muito menos para perdoar. O que ela fez consciente. Ela planejou excluir uma criança de 8 anos porque queria fotos bonitas. Não existe justificativa para isso. Ele passou as mãos no rosto, claramente perdido. E pela primeira vez eu vi. O casamento perfeito que ele tinha tanto sonhado estava começando a rachar apenas dias depois. Talvez porque, pela primeira vez na vida,
ele viu quem a esposa dele realmente era quando ninguém estava olhando. Antes que ele fosse embora, pedi que aguardasse um instante. Fui até o quarto da Almira. Ela estava deitada no tapete, alinhando peças coloridas de um quebra-cabeça de 500 peças que ela adorava. Me abaixei ao lado dela. Princesa, o tio Rafa está aqui. Você quer dar um oi? Ela levantou os olhos, sorriu, aquele sorriso tímido, mas genuíno, e acompanhou comigo até a cozinha. Quando viu o tio, ela levantou a mãozinha para acenar. Rafael se desmontou. O rosto dele simplesmente desmoronou. Ele se abaixou, tentando sorrir, mas a voz falhou. Oi, pequena. Eu vi a culpa atravessando ele como um raio. Porque era impossível olhar para Almira e não perceber o absurdo do que tinham feito com ela. Quando ela voltou para o quarto, ele finalmente desabou. Eu falhei contigo. E com ela? Eu não respondi de imediato. Porque não era meu papel consolá-lo. Porque não era sobre ele. Depois de alguns segundos, falei: Rafa, olha. Eu não quero cortar você da minha vida. Mas eu preciso de distância. Eu preciso proteger a minha filha de ambientes onde ela não é bem-vinda. Ele engoliu seco. Isso inclui a Carol. Completei. Ele sabia. Ele sabia desde o momento em que entrou naquele apartamento que esse seria o resultado. Depois que ele foi embora, fiquei sentado no sofá olhando para a parede, pensando em tudo o que tinha acontecido. O casamento. Os cochichos. As fotos. As perguntas na rua. O pedido de desculpas que não era desculpa, era medo de julgamento. E percebi uma coisa dolorosa, mas libertadora. Família não é quem compartilha sangue. Família é quem compartilha respeito. A Almira nunca foi um peso. Ela nunca foi um problema. O problema sempre foi a incapacidade de algumas pessoas enxergarem além da própria vaidade. Nos dias seguintes, minha mãe e meu pai tentaram apaziguar a situação. Disseram frases como: Filho, casamento é estressante, a Carol exagerou, mas vocês precisam se unir. Não transforma isso numa briga eterna. Pensa no seu irmão. E eu finalmente respondi o que nunca tive coragem. Vocês pensaram na Almira em algum momento? Em como ela se sentiu sendo ignorada? Ou vocês só querem que tudo volte ao normal para não terem que lidar com o desconforto? Eles ficaram em silêncio. Porque no fundo sabiam a resposta. A verdade é que, pela primeira vez, eu coloquei a Almira, e a mim, no centro da equação. Não o ego da Carol. Não o casamento perfeito. Não a imagem pública. E isso foi revolucionário dentro da minha própria família. Rafael continuou tentando enviar mensagens. Não agressivas, mas desesperadas. Mensagens de alguém tentando tapar um buraco que ele mesmo ajudou a abrir. Eu respondi poucas. Fui cordial. Não hostil. Mas firme. Eu precisava desse limite. Por mim. E pela minha filha. E, sinceramente, eu ainda não decidi como será a relação daqui para frente. Mas de uma coisa eu tenho certeza: nunca mais vou permitir que tratem Almira como um erro fotográfico. Ela é minha filha. E é perfeita como é. E agora eu realmente quero saber: se fosse com vocês, vocês perdoariam? Vocês deixariam essa família continuar perto da sua filha? Deixem nos comentários, isso ainda me consome, e talvez a opinião de vocês me ajude a entender o próximo passo.